Olá pessoal, tudo bem? Vamos então dando continuidade aos nossos estudos acerca do mundo mágico do direito de família. Lembrando que até o presente momento já trouxemos para vocês um histórico, princípios constitucionais, falamos de regime de bens e estamos dentro da dissolução da sociedade conjugal, onde já discutimos no histórico também, falamos por demais acerca aí, da separação e as suas diversas modalidades e estamos trazendo algumas observações. No bloco passado falamos de separação de corpos e da guarda, lembrando que a guarda compartilhada é a regra do nosso ordenamento, porque ela pressupõe o diálogo, ela pressupõe que os pais, eles dialogando, conversando, consigam conquistar, na verdade, ou seja, gerir da melhor forma possível os interesses do seu respectivo filho. De qualquer forma, por que nós temos um fomento à guarda compartilhada? Muitas pessoas entendem que o fomento da guarda compartilhada se perfaz, ou seja, se concretiza em virtude, de uma tentativa de frustrar a chamada síndrome de alienação parental. Então, a partir desse bloco, eu quero discutir justamente acerca desse assunto. O que? Síndrome de alienação parental. Então, essa é a nossa observação de número 3. Síndrome de alienação parental. Puxem esse tópico, síndrome de alienação parental. A conhecida SAP. Gente, a SAP, a síndrome de alienação parental, ela foi identificada inicialmente no ano de 1985 por um médico chamado de Richard Gardner. Tudo bem, até aí sem nenhum entrave, sem nenhuma discussão. O que é importante falar para vocês? Que essa síndrome, ela demonstra um distúrbio que se concretiza, que se materializa na criança. De maneira que essa criança, sendo manipulada, intelectualmente e etc., ela rompa os laços afetivos com outro pai, outro pai no sentido amplo. Pode ser o pai ou pode ser a mãe. Que loucura! E esse ato, na verdade, de manipulação que se perfaz, que se concretiza nessa criança, pode ser realizada pelos pais, como também pode ser realizada pelos seus avós ou outros parentes. De qualquer forma, o que é interessante trazer aqui para vocês? Primeiro detalhe, gente, quando eu falo de alienação parental, eu gosto muito que vocês assistam um documentário. Esse documentário se chama A Morte Inventada. Então, vou deixar isso como uma tarefinha, assistam A Morte Inventada. Por quê? Porque vocês vão observar que muitas vezes, quando a síndrome de alienação parental ela ecoa no judiciário, ou seja, ela chega ao conhecimento do juiz, ela já está muito concretizada, ela já está muito arraigada. Em outras palavras, o prejuízo já está feito. Tudo bem? Essa síndrome de alienação parental, ela obviamente tornou-se uma lei no ano aí, que é a Lei 12.318, salvo engano, do ano de 2010, tá? Então, no ano de 2010, nós temos aí a concreção da Lei 12.318. 12.318. Essa Lei 12.318, ela vai trazer os atos que materializam, que concretizam a alienação parental. E aí vai falar, por exemplo, falar mal do outro pai para a criança. Então, por exemplo, a mãe fala assim: nossa, sabe o seu pai? Não vale nada. Nossa, você sabe a sua mãe? Que loucura! E assim vai, tudo bem? Em outras palavras, você rompe, aquela imagem que a criança ela tem do outro pai, no sentido amplo novamente. O que mais? A dificuldade que as pessoas colocam, ou seja, os obstáculos que as pessoas colocam, justamente para que o outro pai tenha acesso a seu respectivo filho, Então a dificuldade de fazer aí o direito de visitação, e isso se materializa com uma grande periodicidade no nosso ordenamento. De qualquer forma, deem uma lida no artigo 2º da Lei 12.318, onde estão lá esculpidos, talhados, cunhados, diversos atos que caracterizam, que concretizam a alienação parental. O que você quer falar dentro dessa alienação? Duas coisas. Primeira delas, existe um projeto de lei, que, salvo engano, é o projeto de lei 4488 do ano de 2016, que busca, de certa forma, tornar a alienação parental em crime. Esse projeto, por enquanto, nornou, ele é de 2016, ou seja, ele ainda não vingou, não tem a sua concretude. Entretanto, ele segue aí a toada de alguns países, como a gente pode falar países de natureza nórdica, como a Noruega, que já criminaliza a alienação parental. Indo além, quando a gente fala de alienação parental, já que nós estamos falando de crime, eu quero saber quais são as sanções que são impostas quando o sujeito realiza, concretiza, plasma a alienação parental. Gente, nós temos aí 4 sanções. 4 sanções, só mais uma vez, 4 sanções que, na verdade, externam, são subsumidas ao sujeito que materializa a alienação parental. Gente, por que 4?
porque não são três, em outras palavras, é capiroto. A alienação parental, ela é do mal, né? Ela é do mal. Por essa razão, então, são 4 sanções, não são 3. Lembrando que 3 é mágico, Pai, Filho e Espírito Santo, né? Show de bola. Primeira sanção. A primeira sanção, em verdade, vocês na prática quase não vislumbrarão. Por quê? Porque é uma sanção que vai do nada praticamente a lugar nenhum, né? Quando ela é imposta, obviamente, de maneira isolada. Qual sanção que é essa? É a advertência. Imaginem só o juiz, ele vai chamar aí as partes que estão realizando alienação parental e fala assim: nossa, que feio, não acredito que você está fazendo isso. E o sujeito vai lá, realiza de novo a alienação parental e de certa forma ainda desacredita do judiciário. Por essa razão que a advertência por si só, isoladamente, ela é muito difícil de ser concretizada, né? Como sanção aplicada aí, apesar de presente no nosso ordenamento, apesar de presente na Lei 12.318. A segunda forma de sanção que é trazida, que é pontuada, que é cunhada no nosso ordenamento, é justamente a sanção pecuniária. Em outras palavras, pesa no bolso, né? Impõe uma multa pelo descumprimento obviamente, do direito de visita, né? Ou seja, pela uma multa toda vez que se realiza um ato de alienação que seja levado ao judiciário, isso pode acontecer, tudo bem? Muitas vezes eles ainda colocam a multa em cima de outra multa, como se fosse uma astrente, show de bola, até aí sem nenhum entrave, tá? Terceira situação. A terceira situação, já que mesmo a multa não adiantou, a advertência também não adiantou, é possível que a troca da guarda, retira a guarda daquela pessoa, da criança com que aquela pessoa se encontra e troca. Por quê? Em razão de um princípio que nós trouxemos para vocês no nosso primeiro bloco, lá na nossa primeira aula, que é o princípio do melhor interesse da criança e do adolescente. Lembrando que é o melhor interesse da criança e do adolescente, ele deve observar o quê? Né? Deve observar tanto o desenvolvimento físico quanto o desenvolvimento psicológico dessa criança, tá? Tudo bem, então até aí sem outros grandes entraves, tudo bem? Vamos além. E qual que é a última sanção? A última sanção é a sanção pior de todas, é a suspensão do poder familiar. Em outras palavras, suspensão do poder familiar. Que loucura, prof! Então essas são as 4 sanções concretizadas, realizadas, plasmadas naquela hipótese em que o indivíduo ele materializa a alienação parental? Sim, essas são as sanções aí cunhadas na nossa lei 12.318. Bem, essa é uma das observações. Quero trazer uma segunda observação ainda dentro desse bloco. Por quê? Porque eu estou extremamente empolgado. Qual que é a observação? A observação número 4. Gente, vocês lembram que quando eu falei de separação, eu falei da chamada separação-sanção, também conhecida como separação subjetiva. Era aquela em que o sujeito era Marília Mendonça, infiel. Era aquela em que o sujeito colava Mr. Catra, adultério, né? Que loucura, prof! E daí? E daí que ele sofria, ou seja, falávamos da culpa, ele sofria 3 tipos de sanção. Por isso que era separação-sanção. Por que 3? Por que 3? Porque 3 é mágico. A primeira delas nós vimos que ainda não se aplica mais, né? Que é justamente a perda da guarda. A segunda, ela ainda existe de certa forma. Qual que é a segunda? É justamente a perda do sobrenome, né? E essa perda do sobrenome, ela está aí cunhada, talhada, né? Pontuada, trazida aonde, prof? No artigo 1578 do Código Civil. Então, 1578, ele vai falar o seguinte: se aquela pessoa, aquele indivíduo trai, ou seja, que loucura, ele pode, né, perder o sobrenome do outro. E até aí, sem grandes entraves, né? Até aí, sem grandes dificuldades, é a leitura que está no 1578. Isso, entretanto, traz em seu cerne, em seu corpo, em seu bojo, algumas exceções. E são justamente essas exceções que eu quero pontuar com vocês. Temos algumas hipóteses em que, mesmo que a pessoa traia, ela não vem a perder o seu sobrenome. Ela não perde o sobrenome. Que loucura, prof! Loucura, 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 né? Lembrando que a primeira delas é se houver o perdão, né? Ou seja, o sujeito que sofreu o corno, né? Ou seja, o sujeito que aí recebeu a traição, ele perdoa, abnegado, altruísta, vira e fala assim: olha, não me importo, né? E ele assim pontua, ele assim traz, tudo bem? Em outras palavras, por expressa manifestação de vontade do outro. Então, se eles estão assim de comum acordo, sem óbice. Mas, em algumas hipóteses, ainda que o outro não concorde, o que acontece? O que acontece é o seguinte: é possível que mesmo o outro não concordando, ele mantenha o seu sobrenome, uma vez agregado, né, ao seu nome. Que loucura, prof! É verdade? É. E são quantas exceções? São 3 exceções. Toda vez que eu falo disso, eu gosto de citar aí, obviamente,
um exemplo hipotético. Qual que é esse exemplo hipotético? O relacionamento de Eduardo, e vocês pensarem em Mônica, mas não é Mônica. Eu penso no relacionamento de Eduardo e Marta. Marta, por quê? Porque daí a gente pode trazer duas das três exceções, né? Então, o relacionamento de Eduardo e Marta, que Marta? Marta Suplicy, tá? Show de bola. Então, Eduardo e Marta Suplicy. Vamos supor que Marta Suplicy tivesse traído Eduardo. Show de bola. Primeira exceção, Marta não perderia o seu sobrenome, que é Suplicy, que vem do marido, pelo seguinte, porque na verdade, se nós fizéssemos a retirada do seu sobrenome, né, Suplicy, e tornássemos ela em Marta Matarazzo, haveria um prejuízo à sua identidade, à sua personalidade. Por quê? Porque, obviamente, muitas pessoas, ela como tem natureza política, deixariam de votar nela. Que loucura! É uma loucura, né? Deixariam de votar nela porque não conhecem quem é Marta Matarazzo. Eles conhecem Marta Suplicy. Então, a primeira situação, que é uma situação excepcional, é justamente essa. Se houver um prejuízo à identidade daquela pessoa. Tudo bem? Segunda situação. Por isso que eu gosto desse exemplo hipotético. Como que é conhecido o filho mais famoso de Marta, né? Aquele que canta Japa, Japa Girl, aquele que canta Garota de Berlim, né? E aquele que, obviamente, canta uma que eu mais gosto, que eu vou falar mais pra frente, que é Charada, Charada, Charada brasileiro. É o conhecido Supla, ou Papito. Supla, porque de Suplicy. Que loucura, prof, faz todo sentido. Em outras palavras, se nós retirássemos a expressão, né, ou seja, o sobrenome Suplicy dela, talvez, óbvio que não agora, porque Supla ele é um sujeito maior, etc, né, já passou dos 18 anos, há muito tempo. Mas vamos supor que fosse uma criança. A retirada do sobrenome Suplicy da mãe poderia trazer o quê? Um prejuízo também para a identificação dela com os seus filhos e trazer, por consequência, um prejuízo para os próprios filhos. Razão pela qual, nessa segunda situação, também não haveria, obviamente, como realizar, concretizar, materializar a retirada do sobrenome, ainda que houvesse a traição. E derradeiramente e última, nós temos aí uma norma de encerramento. Essa norma de encerramento diz, em qualquer hipótese, em qualquer situação em que for demonstrado o eventual prejuízo. Então são essas as três exceções onde o sujeito, mesmo que traia, não terá aí a perda do seu sobrenome. Em regra, entretanto, contudo, todavia, podemos trazer aí para vocês que a traição ainda traz como consequência da separação, sanção, que a gente fala, o que? A perda do sobrenome. Então, em outras palavras, como regra, tem a perda do sobrenome, salvo essas três exceções. Deixo desde já para todos vocês um forte abraço, excelentes estudos e nos vemos aí no próximo bloco para terminarmos dissolução da sociedade conjugal. Até mais, gente. Tchau, tchau.